Vivemos tempos em que alguém pode estar presente na nossa vida sem dizer uma palavra. Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos falar de processos como ghosting, orbiting and breadcrumbing. São comportamentos digitais ambíguos e que confundem o coração. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? No episódio de hoje vamos falar sobre aquela sensação desconcertante que certamente muitas pessoas já experienciaram nas relações digitais. Ele ou ela vê as minhas stories, curte as minhas fotos, mas não fala comigo. Este comportamento confuso tem nome. Podemos falar de ghosting, podemos falar de orbiting e podemos falar de breadcrumbing. E vamos olhar para cada um destes conceitos. A verdade é que tem impacto real no nosso bem-estar emocional. Então, as relações, sejam elas de amizade, de amor ou um flerte, mudaram muito com o uso da tecnologia. Hoje podemos estar em contacto constante sem sequer existir necessidade de falar. Podemos ver, mas não dialogar. E esta ambiguidade cria espaço para comportamentos novos que antes não tinham um nome e que hoje vemos descritos como ghosting, orbiting e breadcrumbing. E a tecnologia de hoje, de facto, permite-nos curtir, visualizar, reagir, mas também facilita evitar conversas difíceis, conversas explícitas. Isto gera interpretações dúbias, gera ansiedade, confusão e até frustração emocional. No episódio anterior falamos um bocadinho sobre o ghosting, não é? Mas relembrando, o ghosting é quando a pessoa termina a comunicação repentinamente e sai sem explicação, aviso, bloqueia mensagens, evita qualquer contacto, ignora, portanto, silêncio absoluto. Por exemplo, exemplos deste género, a pessoa envia mensagem, percebemos que a outra pessoa leu, mas silêncio, grilos. Não há não quero mais, não estou interessado, há só silêncio. E para alguns investigadores, o ghosting é uma forma de ostracismo digital. É uma interrupção unilateral da comunicação que causa ambiguidade emocional e que pode trazer sofrimento e prolongar sofrimento, como vimos no episódio anterior e ainda há uns episódios atrás. Porque não há um closure, não há um encerramento claro para aquela pessoa. E pode ativar sentimentos de exclusão, de incerteza, de ameaça às necessidades básicas, de pertença e de autoestima. Já o orbiting é um comportamento mais subtil. Então a pessoa deixou de comunicar diretamente com a pessoa, não responde às mensagens, mas continua a ver as stories, continua a curtir as fotos e a aparecer na atividade da pessoa. E isto deixa as pessoas confusas, mas o que é que ele quer, não é? O que é que esta pessoa transmite? Eu ainda estou aqui, mas eu não vou falar contigo. E é um comportamento que manifesta interesse superficial, mas não há compromisso. Então, gera muita confusão, pode doer tanto ou mais como o ghosting, porque mantém uma ligação visível, mas que nunca se concretiza com um diálogo claro, com uma intenção clara. E esta manutenção destas ligações superficiais, até após um relacionamento, não é? Dificulta muitas vezes os processos do luto, porque cria muita incerteza e cria esperanças também de continuidade. Olhando aqui o breadcrumbing, as migalhas de atenção. Então, é um termo que é utilizado quando alguém envia pequenos sinais de interesse, mas não tem interesse em compromisso ou avanço real na relação. É mais do que o orbiting. Existe um olá, tudo bem? Às 2 da manhã. Uma curtida na story de ontem, um comentário, uma mensagem, que saudades, sem nada em concreto. E depois silêncio. E este padrão cria uma ambiguidade e uma expectativa ainda maior, porque esta pessoa depois volta.
volta, dá um bocadinho de atenção, até pode existir um café, até pode existir um contacto e depois volta a desaparecer, não é? Vai dando as tais migalhas ao outro, não é? E estas pessoas que experienciam, não é, que são vítimas de breadcrumbing, relatam sentimentos de solidão, de confusão, de perturbação emocional, um impacto até negativo na sua autoimagem, porque é quase como aqueles ghostings repetitivos que falávamos ali há pouco, só que pela mesma pessoa. E dificultam o desapego, dificultam o processo de luto, dificulta fechar um ciclo. E então, porquê é que isto acontece, não é? Porquê é que existe toda esta ambiguidade digital? Um aspecto é o evitar o confronto, portanto, muitas pessoas preferem evitar conversas incómodas, especialmente em contextos digitais, e também porque é mais seguro apagar, ignorar, do que explicar claramente aquilo que se precisa. Depois, existe aqui uma cultura da comparação e validação. As redes sociais reforçam hábitos de validar através dos likes, das visualizações, o que pode levar a também estes comportamentos um bocadinho mais inconscientes, não é? Um gosto aqui, uma mensagem ambígua ali, mantendo a outra pessoa na expectativa. Depois temos os estilos de vinculação. As pessoas com um estilo de vinculação mais inseguro podem ser mais propensas, por exemplo, a estes comportamentos de breadcrumbing, um estilo mais evitante, por exemplo, que vai mantendo um contacto porque tem medo de compromisso, tem medo de ser magoado, então vai mantendo este contacto. Temos também perfis de personalidade, não é? Pessoas com traços mais narcisistas podem querer ter ali alguém por perto, não é? Não querer que essa pessoa prossiga a sua vida, porque existe uma certa validação, não é? De que existe um interesse por si próprio. E então existe por um lado, uma insegurança nas relações que podem alimentar estes comportamentos, e o digital torna mais fácil, mas também pode existir aqui uma necessidade de satisfação do seu próprio eu, que faz com que mantenha esta ligação superficial com a outra pessoa. A questão que se coloca é: o que é que se pode fazer? Não é? Como é que nós podemos lidar com estes comportamentos digitais ambíguos? Podemos definir limites claros com a pessoa, portanto, se alguém interage visualmente e nunca responde às mensagens, pode estabelecer um limite. Por exemplo, comunicar: eu prefiro um diálogo direto do que estes likes, não é? Ou dizer diretamente: olha, uma vez que não comunicas comigo, eu vou cessar o contacto entre nós. Também é importante dar significado àquilo que está ao nosso poder, que está no nosso poder, no nosso controle. Portanto, não interpretar estes likes, estas visualizações como algo muito significativo. Portanto, as interações significativas são mais importantes. Se há uma tentativa de esclarecimento, uma tentativa de comunicação e não há resposta, aí temos informação, não é? A pessoa não tem interesse em aprofundar esta comunicação comigo. Reparar nos padrões, portanto, se alguém faz breadcrumbing muitas vezes, é ver isso como um padrão, não focar só nos momentos. Sabe bem quando a pessoa volta, porque nós temos ali algum interesse, mas depois repete o padrão. Então, nós precisamos de ser firmes o suficiente para quebrarmos isso e criarmos aqui um limite a esta repetição desses padrões. Porque vai ter um impacto emocional. E se temos dificuldade, peçamos a ajuda a um amigo ou uma amiga para nos sinalizar: não, já chega, não faças mais isso. Um outro aspecto fundamental sempre nestes processos é nós cuidarmos de nós próprios, cuidarmos da nossa autoestima, porque quanto mais nós nos apreciarmos, quanto mais nós reconhecermos o nosso valor, também nos aceitarmos como nós somos, com as nossas imperfeições, significa que eu não vou assumir responsabilidade pelos comportamentos dos outros inconsistentes, não é? E esta ambiguidade não diz grande coisa sobre nós, diz muito sobre o que é que a outra pessoa está a tentar fazer, não é? E muitas vezes até reflete alguma imaturidade, algum conflito interno que a outra pessoa tem e que não resolve dentro dela. Mas isso não é nosso. Então, quanto mais seguro, mais clareza eu tiver sobre mim próprio, sobre o que eu quero, sobre o que me faz bem, sobre o que eu preciso, isso também funciona como um processo protetor nestes processos. Portanto, nós não temos que estar reféns do comportamento digital que a outra pessoa tem. Nós temos poder nesse processo e isso implica muitas vezes tomar decisões como
retirar esta pessoa do acesso à nossa vida, retirar-lhe o contacto. Podemos bloquear o contacto dela se assim o desejarmos. Existem inclusivamente opções nas redes sociais que permitem que sem a bloquearmos, que aquela pessoa deixe de ter acesso à nossa informação, o que faz com que nós sejamos menos vistos. Mas mesmo que ela procure deliberadamente, nós podemos ter uma posição em relação a este contacto. Não temos que ficar reféns. E sobretudo se nós estamos a passar por um processo de luto, nós precisamos de criar esse limite para que a pessoa possa de facto passar por este processo de perda de uma forma mais saudável. Estes comportamentos tendem a aumentar à medida que o tempo vai passando e o uso digital vai assumindo um maior destaque no nosso dia-a-dia, e então isso significa que nós precisamos de trazer clareza para nós, para não ficarmos impactados com estas ações. Então, foque-se nas relações autênticas, recíprocas e honestas e que realmente contam. Este tipo de dinâmica é uma dinâmica que não é saudável para nós. Portanto, também é importante que nós não a valorizemos de uma forma muito significativa. Não sei se já passou por... É provável que algumas pessoas que ouçam este episódio se revejam em algumas dessas situações. Partilhe comigo a sua experiência, ou que limites ou que aspectos é que tem posto em prática para lidar com estes comportamentos digitais ambíguos. Espero que tenha sido útil. Vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração.